Senhor, eu tenho andado tão solitário, mas não o bastante para esquecer-me de sua doce companhia. Eu tenho chorado, mas a sua presença reconforta a minha alma. Às vezes tenho tido medo, mas a sua segurança me anima. E quando me sinto angustiado, sua paz me traz um alívio tão grande. Na incerteza do futuro, tu me realizas no presente, no silêncio de sua voz, falando alto, dando-me ânimo. Na amargura do que foi o ontem, deu-me experiência para amadurecer-me no dia de hoje. Seu perdão renova a minha alma, a sua vida renova o meu espírito, dando-me uma nova consciência. E se não há solução, tu és a resolução, o meu ponto de chegada, o final de minha história, onde eu vou prosseguindo. Não importa, Pai, para onde ir, se tu estás comigo, és meu fiel, meu doce amigo, como um farol que me ilumina. Te pertencer é a minha sina, a condição para eu viver, meu início, meio e fim. Enfim, tu és Jesus, eu sou apenas um pingo de sua luz. A verdadeira felicidade vai muito além de uma efêmera sensação. Ela transcende as nossas limitações, nos elevando a um estado perene e constante. E ainda que sentimentos contraditórios tentem interferir, a emancipação de uma consciência depende muito do quanto permitimos um aprimoramento que nos dá experiência, sem a qual torna-se impossível alcançar o objetivo tão desejado por todos, indiferença de raça, cor ou crença. Quando deixamos de lado princípios egocêntricos, reconhecendo as nossas limitações, torna-se mais fácil superar sentimentos que nos são tão negativos e que a miúde são introduzidos em nossas almas. A busca da felicidade se dá dentro de cada um de nós. Não adianta alienarmos e com isso perder o nosso norte, ou inventarmos efêmeros paliativos, já que são suplementos que muito nos ajudam, mas não passam de complementos que por si mesmos são apenas sensações e nada mais. Quando aceitamos que nós mesmos somos a parte fundamental para o equilíbrio de nossos anseios, passamos a entender que esses anseios só vieram depois que nós passamos a acreditar que eles eram maior do que a nossa essência interior. Podemos até viver sem as realizações que tanto ansiamos, mas jamais poderemos viver sem a nossa essência interior. E esta essência interior independe de questões exteriores, onde eu volto a dizer, são apenas suplementos que se tornam complementos. Mas o que seriam desses complementos se estivermos despreparados para orquestrar, gerenciar subjetivamente tais complementos? Eu encontrei o equilíbrio da minha vida, o que muitos chamam de sua pedra filosofal. E isto, sem sombra de dúvidas, redunda em um valor que está acima de questões sentimentais, intelectuais ou sociais. Sei que é uma questão subjetiva, porém falo daquilo que ilumina a minha alma, que me deu toda a capacidade para ser feliz, incondicionalmente. Jesus Cristo vai além de uma simples felicidade. Ele nos propicia um estado de espírito consciente, idôneo e sereno, que independe de questões exteriores. Ainda ontem eu assisti a um vídeo, muito curto esse vídeo, em que um travesti se fazia passar por Jesus Cristo, ou cantor, travesti, algo deste nível. Mas não estou aqui para execrá-lo, não estou aqui para questionar essa pessoa, esse indivíduo. Eu sei que na parte dos comentários estava sendo completamente execrado, porque eu mesmo afirmava categoricamente
que Jesus Cristo era um travesti. Eu, no fundo, fico até com pena, não é pelo fato de se tratar de um travesti, é por se tratar de um ser humano. E nem estou aqui com palavras preconceituosas. Na verdade, tudo que eu posso dizer é que ele não conhece Jesus. Não conhece a essência do amor. Jesus Cristo transcende a tudo isso. Talvez a minha expectativa, e se eu fosse colocar abaixo um comentário, eu não estaria querendo, tal qual como muitos fizeram, execrar essa pessoa, mas sim pedir a Deus que ela viesse ou que venha a conhecer Jesus Cristo. Não esse Jesus icônico, religioso, forjado pelas religiões, cada qual molda ou tenta moldá-lo de uma forma. Não esse Jesus abstrato que muitos teólogos formataram. Não esse Jesus que não passa de uma consciência coletiva, mas um amigo pessoal. Porque na verdade Jesus Cristo é isso. Jesus Cristo é um amigo pessoal, conselheiro, companheiro, e ele vai além de qualquer proporção imaginável, de qualquer condição imaginável. Indiferente de ser um travesti, de ser um cantor travesti, de ser um heterossexual, de ser homem ou mulher, indiferente de ser um doutor, como diz aquela velha canção, doutor, padre ou policial. Por falar nisso, eu estou lembrando-me agora deste cantor. Este também foi um outro que tanto execrava o próprio Jesus Cristo. E olha que antes da minha conversão, eu era fã número 1 desse cantor, cujo nome é Raul Santos Seixas. Tinha seus LPs e fazia a coletânea por causa das músicas e do jeito um tanto anárquico dele e o seu rock. As suas músicas eram bastante emblemáticas e eu estou me lembrando agora da primeira música que chegou aos meus ouvidos, vindo de sua criação, chamada Ouro de Touro, onde o mesmo dizia que devia estar contente porque tem um dito emprego e era um cidadão respeitável que ganha quase 4.000 cruzeiros por mês. Não estou aqui para reportar ou cantar essa canção, até mesmo porque eu não tenho voz para tornar-me um cantor. O fato de eu ter me tornado um cristão não quer dizer que ele tenha deixado de ser um bom cantor. Mas com certeza o simples fato do término da sua vida fez mostrar o quanto ele errou o seu caminho. Acabou encontrado morto, escravizado pelo vício do álcool e das drogas. Foi apenas algo efêmero que passou. E tal qual como ele e eu, esse próprio travesti que dizia que Jesus também era um travesti, e quantos outros ateus, quantos outros incrédulos, quantos outros religiosos. Eu não sei se minha repúdia maior está em homens como Raul Seixas, que denegriam a imagem, ou tentavam denegrir a imagem de Jesus Cristo com suas canções, ou desse travesti. Eu não vou dizer repúdio, eu não sei se a minha discordância é um termo mais sincero. Se dá com essas pessoas ou com aqueles infelizes que usam o nome de Jesus Cristo em vão. Mas não estou aqui para falar nem de Raul e suas canções malucas, para falar do maluco beleza, mas estou aqui para falar da beleza de um Deus cujo nome é Jesus Cristo. A seiva da existência, a essência da vida, aquele que muda o nosso interior, nos transformando em novas pessoas, de forma subjetiva, ainda que nós estejamos perdidos em meio à multidão. Nós deixamos de ser pessoas anônimas para sermos pessoas exclusivas, a qual Ele quer ter uma comunhão pessoal, a qual Ele quer derramar o teu incomensurável amor. Eu não estou aqui para fazer apologia, defendendo Jesus daqueles que o execram, daqueles que o escarnecem, porque sempre levantará alguém para escarnecer do seu nome, sempre haverá de levantar alguém para tentar denegri-lo,
Inclusive chego a dizer que o próprio Jesus Cristo se expôs a isso. Mas pior do que quando ele se expôs a isso, foi quando ele ficou nu no Gólgota, quando ele foi humilhado, cuspido e depois pregado naquela cruz. Ali ele começou a se expor e vem se expondo, não porque ele, tudo com um propósito apenas de derramar o teu amor, porque no meio daqueles que execram, no meio daqueles que questionam, no meio de tantos corruptos que usam o nome dele em vão, são líderes religiosos, no meio daqueles que se valem do nome de Jesus ou de uma crença religiosa para angariarem bens materiais, outros para angariarem famas, enfim, Jesus continua se expondo. E o propósito dele é alcançar cada coração. E neste momento eu poderia dizer que o propósito dele é alcançar o seu coração, para que nos momentos de tormentas, nos momentos de solidão, ele estará presente. A esse cantor travesti, com certeza haverá momentos em que a solidão baterá-lhe a porta, haverá momentos que a angústia tentará consumir a sua alma. E eu tenho certeza que neste momento, se ele pedir a esse mesmo Jesus a qual ele chamou de travesti, se ele pedir e clamar por amor deste maravilhoso Deus, Deus não levará em conta tudo o que ele fez ou deixou de fazer. Estará estendendo a sua mão amorosa, os seus braços amorosos, e haverá de ampará-lo com todo o amor e com todo o carinho. Pessoas haverão de se levantar para questionar, para criticar e para censurar, tanto a Jesus como também aos seguidores de Jesus, e haverá nessa beligerância humana, ou seja, nesse conflito de guerras, que chega a ser, parece exagero, falar em beligerância, mas infelizmente em nome de Deus, quantos não morreram, quantos não mataram, sejam a favor do Deus que eles acreditam, ou sejam contra esse Deus que eles acreditam. A verdade é que Jesus é eterno, e eterno é o seu amor. Jesus é misericordioso e quer alcançar os nossos corações, e aquele que se entregar a Ele com sinceridade, sem reservas, renunciando a si mesmo, começando então uma nova etapa, com certeza Ele derramará o seu amor. Por isso eu digo que acima de fazer um comentário preconceituoso, acima de fazer um comentário egocêntrico, obstinado, pautado naquilo que eu entendo ser a minha razão, eu quero apresentar a verdade, e a verdade nada mais é do que o amor incomensurável de um Deus, que foi capaz de se travestir, não de um travesti, de se arregimentar, não de um travesti, mas de um ser humano. Minimizou a sua capacidade, porque já que vivia na glória, como sempre foi, Deus sempre o será. Não usurpou de ser como tal, e transformou-se em um simples mortal, como está testificado no livro de Isaías, quando ele anunciava que um dia o Messias haveria de vir. Ele dizia: um filho se nos deu, um menino nasceu, e o rebento estava sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Estou parafraseando, porque a questão acima do que está escrito no capítulo, creio eu, 9 do livro de Isaías, está o propósito de saber que Jesus, Ele é o Príncipe da paz, Ele é conselheiro, Ele é maravilhoso. E Ele está aí, mesmo sendo Deus forte, como disse o profeta messiânico, Ele se transformou num simples mortal, para que com o seu doce amor pudesse alcançar as prostitutas, os ladrões, os efeminados, ou seja, os travestis, a mim, que era um alcoólatra. Ele não faz acepção, ele coloca todos em um bojo só, não para execrar, condenar, mas para receber, para cuidar, para curar as feridas. E assim ele sempre será, a menos que nós o rejeitamos,
Porque a partir do momento que nós morremos sobre o propósito de rejeitá-lo, interminantemente negando a Ele, aí não haverá como. Não foi Ele quem nos negou, foi nós quem o negamos. Mas aquele que abrir o coração sem precedentes e deixar que Jesus Cristo venha invadir o seu âmago com o seu infinito amor, esse sentirá o que é a essência da vida. A esse cantor fica uma mensagem, não de execração, não de retaliação, mas que Deus o abençoe, que um dia Jesus se aproxime e venha ter com ele momentos de comunhão, para que as lágrimas possam derramar nos seus olhos, porque todos nós queremos e desejamos, acima de tudo, sermos muito amados, mas só conseguiremos tal êxito quando permitirmos que Jesus Cristo verdadeiramente venha nos amar, porque Deus é amor.